começando aí essa nova semana, né? Muito bem. Então aqui nós vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa aula número 4. Sem dizer que vocês estão de parabéns, né? Por ter assistido os vídeos, estarem fazendo as atividades, mandando as fotos. Olha, vocês estão de parabéns mesmo, viu? Muito bem, então vamos falar um pouquinho aqui da aula número 4. Vamos falar um pouco sobre poemas, olha só. Né? Quem não gosta de ouvir ou de ler poemas, não é verdade? Mas o que é um poema, por assim dizer, né? O que é um poema? Se nós tivéssemos que explicar sobre o que é um poema, o que falaríamos? Que tipo de texto é esse? Né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é um poema. Bem, aqui vem falando que poema é uma obra literária, né? Que pertence ao gênero da poesia. Então é um texto, né? Que ele faz parte da poesia e cuja sua apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, tá? Com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. Então, um poema, crianças, é isso, é um texto poético, né, que ele tem por objetivo expressar, né, os sentimentos. Nessa aula hoje, a gente não vai falar sobre a estrutura do poema, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura dos poemas, tá bom? Então, por enquanto, a gente só vai entender o que é um poema e com certeza você já deve ter ouvido vários poemas, já deve ter recitado vários poemas, né? Vamos falar um pouquinho, quando a gente fala sobre poemas, vamos falar um pouquinho de um poeta muito conhecido e muito antigo também, que é Luís Vaz de Camões. Esse poeta, ele em, nasceu em Portugal, né? Lisboa, e ele nasceu em 1524, olha só, muito tempo atrás, né? E morreu em 1580. É interessante falar um pouquinho desse poeta, porque mostra para nós que as poesias, elas duram, né? Elas permanecem durante o tempo. Então aqui nós estamos falando de um poeta de quase 500 anos atrás, mas a obra dele, o que ele fez até hoje, impressiona as pessoas. Então, poesia, crianças, não é só um texto qualquer, são textos, né, que permanecem por décadas. Se você perguntar para sua mãe, para sua avó assim, mãe, você conhece algum poema? Com certeza ela vai te falar que sim. Por quê? Porque esse tipo de texto acompanha a gente durante a nossa vida, tá? Esse poeta, ele escreveu muitos poemas, né? E por ele ser português, a gente consegue entender, né, claramente o que ele escreveu. Eu vou colocar aqui para vocês agora o áudio de um poema dele. Então você vai ouvir a leitura de um poema que ele fez. Só que interessante, quem vai ler esse poema para vocês não sou eu, tá? É um português. Então preste atenção nessa leitura, no sotaque. Você vai ver que a maneira dele falar é um pouco diferente, tá bom? Então vou colocar para vocês ouvir, tá bom? Amor a fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. Bom, conforme vocês estão vendo aí, esse poema, né? O tema dele é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, desse poeta Luís Vaz de Camões. Vamos continuar. Amor a fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Muito bem. Então esse poema, conforme vocês viram aí, O Amor que Arde Sem Se Ver, é um poema muito antigo, né? De Luís Vaz
de Camões, né? E é interessante que esse poema, até hoje, ele é conhecido, né? Por todos, né? Por muitas pessoas, como um poema muito bonito deste poeta, né? Muito bem. O que você achou desse poema? Gostou do poema? Você conhecia esse poema? Já tinha ouvido esse poema em algum lugar? Talvez não, né? Deixa eu passar aqui pra gente voltar para aquela tela lá. E interessante aí, que nem vocês viram, né? A maneira que foi lido o poema, né? Ou seja, foi lido por um português, né? Com aquele sotaque, né? De uma maneira diferente, né? Viu só o sotaque dele? Então é interessante que esse sotaque, até aqui mesmo no Brasil, né? Em muitos lugares, dependendo da região, uma pessoa fala diferente da outra, né? Mas a pergunta é, será que esse poema que foi escrito há muito tempo atrás, ele pode ser recitado ou estar dentro de uma música? Essa é a pergunta, né? E a resposta é sim. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma música de uma banda brasileira chamada Legião Urbana, que o cantor ali, o Renato Russo, você vai ver nessa música e ouvir que ele incluiu partes da Bíblia, alguns trechos da Bíblia, como ele incluiu também dentro da sua música esse poema de Luiz Vaz de Camões, tá bom? Então escute aí com calma essa música, que com certeza a sua mãe, seus pais conhecem, né? Porque é uma música muito conhecida. E preste atenção na letra, tá? Você vai ver que no começo ele fala sobre o amor, né? Ele usa o que a Bíblia fala, o que é o amor, e depois ele usa esse verso aí de Luiz Vaz de Camões. Vamos ouvir? Então vamos lá. Dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe e se perder. É o estar-se preso. Vontade é servir a quem vence um vencedor. Estou acordado, todos dormem,
mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor. Conhece o que é verdade. Ainda se eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí, crianças, gostaram? Essa música é uma música muito conhecida, né, dessa banda. E como eu disse, né, dentro dessa música, o cantor, ele incluiu ali, né, vários poemas. Primeiro, ele incluiu a definição do amor de acordo com o que a Bíblia diz, que é um poema. Depois ele incluiu dentro da música o poema de Luiz Vaz de Camões. Por que eu passei essa música para vocês? Para vocês verem que o poema ele pode durar para sempre e ele pode ser cantado, ele pode ser lido, recitado, tá? Então, o poema, assim como outros textos, né, nós podemos, ele pode tomar várias formas, né? Então é isso aí. Muito bem, né? Então chegamos aqui ao final da nossa aula, mas você vai ter uma tarefinha bem pequenininha, tá? A sua tarefa é escrever um poema. Mas como assim, professor? Que poema? O poema que você quiser. Um poema que você não vai criar um poema, você vai ou achar um poema na internet pequeno, ou você vai perguntar para sua mãe, para o seu pai, para sua família, se eles conhecem algum poema, e você vai escrever esse poema no seu caderno, tá bom? E aí depois, quando voltar às aulas, nós vamos corrigir. E na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre poemas, tá bom? Tenha um bom dia.